E aí galera, beleza pura? Esse capítulozinho de saneamento básico é um pouquinho longo, mas dessa vez nós vamos fechar, tá bom? Parte 3, nível 7º ano, professor Reginaldo Oliveira. Aí eu solto umas perguntinhas para vocês. Quais são os problemas de saneamento enfrentados pela nossa cidade? De quem é a responsabilidade desses problemas? O que podemos fazer para ajudar a resolvê-los? Então, primeiramente, vamos ver as medidas importantes de saneamento básico, né? Coleta regular de lixo, destino apropriado para o lixo, evitando seu acúmulo em terrenos ou lixões, tratamento da água para o consumo humano, sistema encanado de esgoto ou, onde isso não for possível, uso de fossa séptica, né? Tratamento de esgoto antes de jogá-lo no rio, fossa séptica feito o mais longe possível de poços de água, eliminação das águas paradas que facilitam a reprodução de insetos, instalação de banheiros adequados a fim de que não se evacue no chão ou em córregos. Observação, pessoal. Garantir condições mínimas de saneamento básico é tarefa do governo. Mesmo que você ainda não vote, saiba que é seu direito de cidadão poder se manifestar em defesa de melhores condições de vida. Lembrando, o governo que ele fala aí é o governo estadual, pode ser o prefeito, o vereador da sua cidade, certo? Enfim, pessoas públicas, certo? Então, se você tem uma pessoa pública, um agente público, uma regional, então reúna pessoas do seu bairro, da sua comunidade, vão até a regional para fazer esse tipo de reclamação. Certo? Porque isso é direito de vocês. E só quem pode atender esse direito, né, é o poder executivo. Certo? Então se dirijam às regionais dos bairros de vocês. Beleza? E essas coletas regular de lixo, essas outras coisas que, por exemplo, só um detalhe do que eu faço da minha vida que pode ser uma lição para vocês também. Um exemplo, eu moro em casa, assim como a maioria de vocês, certo? O lixo da minha casa, ele só passa dia de segunda, quarta e sexta, certo? A partir das 18 horas da noite, certo? O que é que eu faço? Eu não coloco o lixo, por exemplo, se ele passa segunda, eu não coloco no domingo à noite, não. Se ele passa na quarta, eu não coloco na terça à noite. Se ele passa na sexta, eu não coloco na quinta-feira à noite. Não, por quê? Porque pode criar rato, né? O cachorro pode passar ali, rasgar o saco todinho, né? E abandonar aqueles restos ali pelo meio da rua, pelo meio da pista. Então, para evitar todos esses problemas, eu só coloco o lixo no horário certo que o caminhão de lixo passa. Né? Se passa 18 horas, eu boto um pouquinho antes, eu boto 17h50, entendeu? Que tem 10 minutinhos ali, tranquilamente, pouco tempo para ele passar, pegar e pronto, levar. Então, desse jeito, eu não vou deixar a rua da minha casa, né, suja, beleza? Mas, professor, eu trabalho, estudo, isso aqui. Pois é, como estamos em quarentena, eu faço dessa maneira. Mas antes da quarentena, eu fazia o quê? Eu saía de casa às 6 horas da manhã para poder dar minhas aulas, certo? Então eu colocava o lixo um pouquinho antes desse horário, ou seja, 10 para as 6. Colocava e ele passava o dia todo na calçada. Mas eu não colocava na noite anterior, né? Porque aí o risco de contaminação, o risco de poluição da rua da minha casa seria muito mais fácil, entendeu? Então eu tento colocar no horário mais próximo possível, né? Para o caminhão passar e levar. Beleza? Poluição da água. Produzir poluentes e liberá-los no ambiente causa poluição. Claro, pessoal, né? Preservar os mananciais é essencial para assegurar água pura, certo? Ou seja, preservar a fonte dos rios, dos lagos, né? Fazer o possível para não poluir esses ambientes. Beleza? Formas comuns de poluição das águas, né? Que é a poluição pelas águas servidas, detergentes, eutrofização, despejos industriais e poluição dos oceanos. Vamos ver cada um deles. Poluição pelas águas servidas. Processos naturais promovem a biodegradação das substâncias misturadas às águas servidas. Ou seja, o que é biodegradação? Ela promove a decomposição dessas substâncias sob a ação de micro-organismos decompositores. Tem uma questãozinha nas minhas atividades sobre isso, tá, pessoal? Presta atenção. Mas atenção, até um certo limite de despejo, né, pessoal? Ou seja, você não pode exagerar no despejo, certo? De substâncias biodegradáveis, ok?
As estações de tratamento de esgoto são muito importantes no controle da poluição dos mananciais, né? Ela vai tratar o esgoto, vai controlar, né, a poluição dos mananciais, certo? Porque elas eliminam grande parte dos agentes poluidores presentes nas águas servidas antes de devolvê-las aos rios, ok? Detergentes. A camada de espuma formada pelos detergentes dificulta a passagem da luz, o que interfere na realização da fotossíntese pelos seres produtores presentes nesse ambiente, certo? A camada de espuma também dificulta que o oxigênio do ar se dissolva na água, o que pode provocar a morte dos peixes. Ou seja, pessoal, quando tem detergente na água, ele fica na parte superficial da água, certo? Acontece o quê? Aquela espuma dele dificulta a luz penetrar na água. Se dificultar a luz penetrar na água, certo? E dificultam que seres mais interiores, mais abaixo daquela camada superficial da água, algumas algas, certo? Possam realizar a fotossíntese, certo? Se ela não realizar a fotossíntese, então não há produção de quê? De gás oxigênio, certo? Então a água, o sistema, os animais, o ecossistema que depende de oxigênio ali embaixo da água para poder viver, ele morre, porque aquelas algas não conseguem produzir o oxigênio, não conseguem fazer a fotossíntese, certo? E não conseguindo isso aí também, não consegue produzir o que? A glicose, né? Que é essencial na vida de seres aquáticos, beleza? Então, observação: durante vários anos comercializavam-se detergentes não biodegradáveis, quer dizer, que poluíam intensamente, né, o ambiente, os rios, certo? Os lagos. Atualmente todos são biodegradáveis, ou seja, graças a Deus nenhum polui mais, digamos assim, certo? Todos eles se degradam com facilidade no ambiente. Mas cuidado, a quantidade de despejo é tão grande que a velocidade natural de degradação não acompanha o ritmo. Portanto, pode não eliminar tudo que os esgotos despejam, certo? Então, ou seja, não é porque ele é biodegradável que você pode usar à vontade, não. Tem que ter calma. Use com moderação, certo? Por favor, porque a velocidade de degradação dele não é tão alta. Não é tão alta, ela é baixa, ela é pequena, certo? Então, se você despejar em muita quantidade, não vai degradar tudo com facilidade. Não vai. Então, tem que ser devagarzinho, usar com moderação, usar com economia. Não tem aquele negócio que tudo em excesso faz mal? Então, não use nada em excesso. Use com moderação. Beleza? Eutrofização é o acúmulo exagerado de substâncias que atuam como nutrientes para algas. A quantidade de algas pode crescer tanto, ficando verde a cor da água. Daí, as mais próximas à superfície impedem a passagem da luz, provocando a morte das que estão mais abaixo. Certo? Desse modo, a atuação de organismos decompositores sobre as algas mortas consome o oxigênio do ambiente aquático, provocando também a morte dos peixes e o mau cheiro. Quer dizer, pessoal, além do detergente, a espuma dele ali não facilitar a entrada de luz para poder fazer a fotossíntese e tudo, do mesmo jeito é a eutrofização. Quer dizer, o acúmulo, né, de nutrientes ali na superfície, certo? Faz com que as algas na superfície elas cresçam muito, né? Porque elas vão adorar ali. Mas no momento que elas crescem muito ali, isso aí vai empatar que a luz, né, que a luz solar penetre nessa água, né, e atinja os seres mais internos, mais abaixo dessa superfície. Se não vai atingir esses seres mais abaixo da superfície, então não vai haver o que ali? Não vai haver nutrientes, não vai haver oxigênio, não vai mais haver nada, então eles vão morrer. Certo? Então com isso vai provocar aquele mau cheiro todo também. Então quando você nota uma água podre, digamos assim, é exatamente porque houve muita proliferação de alga na superfície, né? Que os seres estavam mais embaixo morreram, certo? Devido
exatamente a proibição da passagem da luz para o interior, para as profundezas daquela água, certo? Beleza. Despejos industriais. As substâncias tóxicas presentes nos despejos industriais são altamente prejudiciais à natureza. Então, no Brasil, há leis que impõem limites para a quantidade de resíduos industriais despejados nos rios, lagos e outros ambientes aquáticos. No entanto, uma maior conscientização das indústrias da população e uma fiscalização mais eficaz se faz necessária para que o problema de contaminação no ambiente aquático possa atenuar. Então, pessoal, infelizmente, vocês sabem que as leis não são tão eficazes no nosso país e em muitas cidades brasileiras. Então, vale mais pela conscientização das pessoas, né, para poder evitar esses despejos, tá? Infelizmente, a gente tem lei, tem, né? O Brasil é o país que tem mais lei no mundo, mas infelizmente nem tudo funciona como é para funcionar. Beleza? Poluição dos oceanos. A poluição dos oceanos pode acarretar a extinção de espécies marinhas, redução de peixes para a pesca, entre outras consequências. Aí temos algumas figurinhas que dá vontade de chorar, né? São animais morrendo, presos com plástico, né? Cheio de coisa, de resíduos, né? Nos organismos deles, internamente. Complicado, né, pessoal? Isso aí. Pois é isso aí, galera. Até a próxima, um abraço. Show, faça as atividades, viu?